Eu tenho a honra de conversar agora com a juíza de direito, doutora Ana Carla Cristione, no Dia Internacional da Mulher. A doutora Ana Carla, que tem um livro, né, escrito, publicado, que é Proteção à Mulher, Evolução e Efetividade das Garantias Constitucionais. Numa data tão importante, doutora Ana Carla, é uma honra vê-la e ouvi-la aqui na programação da Jovem Pan. Seja bem-vinda. A honra é sempre minha, né, de estar aqui, e agradeço muito pelo convite nessa data tão especial. Pois é, doutora Ana Carla, a minha primeira pergunta, diante do livro que a senhora escreveu e tem o título principal, Proteção à Mulher. O Brasil é um país que protege a mulher? Olha, nossa legislação é para isso, né? Nós temos uma legislação muito boa, a Lei Maria da Penha é excelente, ela foi sendo modificada ao longo do tempo e o Código Penal ele também foi modificado de modo a incluir algumas condutas como crimes, né? A mais recente foi a alteração da perseguição, né? Que é um delito geralmente praticado por homens inconformados com o rompimento, né? Do relacionamento. E também a violência psicológica, né? Também foi tipificado como crime. Ocorre que nós temos, não só o Brasil, né, mas o mundo todo, tem uma cultura em que o feminino ele é desvalorizado, né? Então, ainda existe no mundo uma cultura de que o masculino é mais importante e tem mais valor, né? Por isso ainda há muita dominação nos relacionamentos, ainda há muita desvalorização do que a mulher fala no ambiente profissional ou mesmo no ambiente doméstico, né? Muitas vezes, eu que trabalho com direito de família há muitos anos, né, mais de 2 décadas, nós vemos isso nos conflitos familiares, né? O esposo, os filhos até, cala a boca, você não sabe de nada, né? Desvaloriza. Às vezes a mulher fala uma coisa e ninguém dá importância, mas quando um homem fala, aí todo mundo respeita. Isso também é um problema enfrentado não só no mundo corporativo, mas no mundo doméstico também. Doutora Ana Carla, hoje a gente acordou com a informação de que no ano de 2022 nós tivemos um feminicídio praticado a cada 6 horas no Brasil, o que é um absurdo, é um número que assusta a todos, porque quando nós, na condição de jornalistas, relatamos o fato, a gente acaba deixando de contabilizá-los, de somá-los e entender com qual frequência, de que forma, ou a gente se restringe à nossa região, trata de assuntos aqui mais próximos, né? E deixa de acompanhar o que acontece Brasil afora. A partir desse dado, um feminicídio a cada 6 horas, a teoria ela é boa, mas falta muito na prática para a gente alcançar os resultados almejados e diminuir esses números? Olha, eu não diria que é só na prática, né? Mais cedo hoje, a Jovem Pan também entrevistou uma promotora de justiça em São Paulo e ela falava justamente isso, que muitas vezes a justiça age, a justiça pune, a justiça prende, né? Mas não basta isso. O que há necessidade, e essa necessidade é urgente, é de uma mudança de paradigma, é uma mudança da atitude masculina, né? Nós concordamos, todos aqui, que o crime acontece, o feminicídio, porque um homem mata uma mulher no ambiente do relacionamento doméstico, familiar ou amoroso, né? Tudo bem. Logo, se o homem não matar a mulher, não há feminicídio. Então, com quem que nós temos que trabalhar? Com o homem. Juntamente com o empoderamento da mulher, né? O que é essa palavra empoderamento, que tanta gente debocha dessa palavra, né? Empoderamento. O empoderamento nada mais é do que você dar para essa mulher que vive em uma situação de violência doméstica, principalmente nos casamentos e relacionamentos estáveis, que ela possa sair desse círculo vicioso.
Porque muitas vezes a mulher não sai disso por falta de amparo. Ela não tem para onde ir, ela não tem uma rede de apoio familiar, por exemplo, pai, mãe, irmão que a acolha. Muitas vezes ela não tem renda própria. Muitas vezes há a prática de violência patrimonial, em que o marido concentra a riqueza da família, riqueza no sentido de patrimônio, tá? E isso acaba minando, tirando dessa mulher qualquer iniciativa. Então, não temos que trabalhar só o empoderamento feminino, e sim mudar a mentalidade masculina. Isso já começou, doutora, de alguma forma? Porque eu pergunto isso. Quando a gente fala do empoderamento feminino, eu posso imaginar que se alguém está ganhando poder, alguém pode estar perdendo e incomodado, deve estar com a situação, ou não importa. A mulher empoderada, homem também empoderado? O homem sempre foi empoderado. Mas ele vem perdendo esse poder em função desse empoderamento feminino? Subjetivamente, sim. Okay. O que nós trabalhamos muito em estudos é a crise do macho, tá? Isso é um fenômeno, isso tem acontecido. Muitos homens, talvez por falta de segurança, autoestima, confiança no cônjuge, eles se sentem ameaçados quando a mulher com quem ele se relaciona resolve ir para o mercado de trabalho, ter a própria vida profissional ou uma rede de amizades na qual ele se sente excluído. Então, tudo isso gera conflito, tá? Porque, convenhamos, quando uma mulher sai para o mercado de trabalho, é óbvio que as atividades domésticas e de criação de filhos também devem ser compartilhadas. Exato. E tem homens que não aceitam isso. Não aceitam. Então, eles dizem assim, você vai trabalhar, mas os seus deveres aqui em casa, eu não admito que haja falha. Isso acontece... Corriqueiramente. E a violência acontece justamente porque a mulher chega do trabalho cansada também, já pegou as crianças na escola, já está em casa, não deu tempo de preparar o jantar, ou alguma coisa na casa está suja, né? E esse marido que está descontente com a situação do trabalho, ele começa uma discussão, briga, a mulher revida, né? Responde, na maioria enfim, das... Claro. Ninguém mais... Uma reação, né, doutor? É uma reação. E aí, muitas vezes, isso descamba para a violência. Então, o que no livro eu abordo bastante é que, com a emancipação feminina, a partir do começo do século passado, a mulher fez o caminho de saída do ambiente privado, né, que é o lar, né, o lar, as nossas casas. Então, a mulher começou a sair do seu ambiente privado e foi para o ambiente público. O ambiente público, no caso, é o trabalho. Primeiro nas fábricas, em casas de família, um trabalho desqualificado, geralmente desenvolvido com crianças, né, também, que não tinham garantias nenhuma nesse trabalho. Sem reconhecimento adequado. Nada. Então, a mulher fez esse caminho, mas o homem não fez o caminho inverso, que é sair do ambiente público, onde ele é reconhecido por seus feitos, pessoas eméritas, pessoas com grande reconhecimento social, e ele não entrou no ambiente privado. E por que isso não foi feito, doutor? Quem deveria ter feito? A sociedade Agora eu acho que as mulheres vão ficar bravas comigo. Mas, como é a mulher a grande responsável pela educação dos filhos, eu digo que a mulher tem um pouco de participação e responsabilidade na nisso. Educação dos filhos das novas gerações? Sim, dos homens. Por quê? E das meninas também, lógico. Claro. Mas é o seguinte, a mãe, ela é, em grande parte, a formadora da personalidade do filho nos primeiros anos de vida, tá? E se essa criança cresce com uma mãe prestativa, tudo que o filho quer tá na mão, isso é coisa para sua irmã fazer. Você não faz nada em casa,
né? Ah, o menino pode... E tem essa relação com os meninos mesmo, né, Tem, tem. O menino não faz nada, homem não chora, homem não mostra os seus sentimentos, a mulher tem que ser meiga, a mulher tem que ser mais compreensiva. Servidora. Servidora, é a mulher que cuida dos doentes, dos pais idosos, dos filhos pequenos, enfim. Então, essa formação, o pai e a mãe que dão para os filhos. E isso é cultural. Isso é cultural e a gente só vai mudar isso daqui a muitos séculos, infelizmente. O Estadão publicou ontem uma matéria que fala de um estudo feito pelo secretário-geral da ONU, depois eu vou pegar o nome dele, que ele diz que a igualdade de gênero ela só vai ser conseguida daqui uns 300 anos. Tá? 3 séculos. Bom, se a ONU está dizendo, é um problema de ordem mundial. É mundial. Desde o começo no livro, eu abordo isso, dizendo que o problema da violência doméstica, e eu trago muitas estatísticas da ONU e da OMS, que trata a questão da violência doméstica como uma pandemia. Essa é a grande pandemia. Certo? Então, a Covid foi uma pandemia dentro da pandemia, que agravou a situação da violência doméstica. Porque as pessoas foram obrigadas a se relacionarem 24 horas. Presas ao lado do opressor. Exatamente. Era o nosso... Doutora, no começo, doutora Ana Carla, da pandemia, nós conversávamos com psicólogas, aí conversamos com mulheres que compõem a Polícia Civil do Estado de São Paulo, DDM, e logo no início, Cláudio, você vai se lembrar que a gente... entrevistamos. Lembra disso? Cesare Manucci, do italiano, e perguntamos para ele sobre essa situação do também. Do opressor estar com a oprimida. Né? Convivendo agora, confinados, obrigatoriamente confinados. Naquele momento era o nosso maior medo. Pais opressores com filhos agredidos, filhas abusadas, mulheres oprimidas. Quer dizer, juntou, era combustão pura. Sim, até mesmo porque esse pai, a gente também, sem justificar a violência de maneira nenhuma, que é sempre injustificável, mas os fatores de tensão aumentaram. Consumo de bebida alcoólica multiplicou. Exato. Os fatores de tensão. Por quê? O sustento da família estava prejudicado. Esse homem também se viu preso em casa, coisa que o homem não suporta muito. Né? Mulher também não, ninguém gosta de deixar de buscar o ganha-pão, né? Exato. Então, esses grupos reflexivos que eu ia falar antes de entrar nessa seara, é o seguinte, junto com o empoderamento feminino, tem a educação do menino, do homem, né? Educação das meninas. E quando ele já delinquiu, o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente jogá-lo na cadeia? Vamos simplesmente prendê-lo? Não. A Lei Maria da Penha, ela prevê dispositivos, tem artigos legais para a criação de grupos reflexivos para homens. O que é isso? É um grande grupo de terapia coletiva. Como se fosse um grupo de anônimos, por exemplo. Exatamente. Okay. Então, a Justiça hoje tem, e vários grupos voluntários também têm, esses grupos reflexivos em que grupos de homens condenados ou que praticaram a violência com outros homens, que são as pessoas que vão trazê-los à reflexão do que fizeram, por que fizeram, tá? Isso é importante, por que fizeram, né? Ninguém é bandido ou agressor de mulheres à toa. Não é culpa da vítima. O que construiu essa personalidade que levasse aquilo. Exatamente. O que construiu a personalidade desse homem agressor? O crime não se justifica. Sim. Vamos partir sempre dessa premissa. Mas o que levou esse homem a delinquir? Ele não é um bandido. Ele é um trabalhador, ele é pai de família, ele isso. Mas ele praticou um homicídio, ele fez alguma coisa gravíssima, né? Então, isso leva à reflexão e a taxa de reincidência despenca.
Então, é eficaz. Muito, muito. A taxa, É uma boa notícia, maravilhosa notícia. taxa- Acho que essa é a grande boa notícia do dia, a né? taxa de reincidência não chega a 10%, enquanto que no grupo não participante dos grupos reflexivos, a reincidência é de 70%. Estamos conversando com a doutora Ana Carla Cristione, juíza de direito, a secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Esse mesmo. Cláudio Cofani, pois não, doutora Ana Carla Cristione, à sua escuta. Bom dia, doutora Ana Carla. Eu tive a honra já de poder dar uma olhada no livro da senhora. E essa questão do grupo reflexivo, e eu pergunto como homem, a senhora começou a expor aí, muitas vezes o homem, ele, no meio masculino, a gente reage muitas vezes levantando a voz, muitas vezes fazendo brincadeiras que as mães falam que é uma brincadeira grossa, uma brincadeira tal. A senhora está mostrando isso, que é uma cultura masculina, uma cultura feminina e tal. Então, o grupo reflexivo é uma boa notícia, porque não basta pensar que a punição é cadeia, a punição pode ser também conforme o crime, mas fazer o homem refletir em meio a homens, essa é a diferença. Como é que é na prática esse grupo reflexivo? É difícil de implantar nas cidades do Brasil? É possível propor essa melhoria no país, no dia? Não seria assim muito complexo se houvesse uma política pública nesse sentido e uma cobrança mais efetiva. E isso tem ocorrido. A mudança da legislação tem permitido que o Ministério Público fiscalize esse tipo de política, né? Forçando, cobrando os municípios a terem esse tipo de atendimento, assim como o atendimento à mulher em situação de violência, né? Hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que dá um apoio muito grande, principalmente quando a mulher precisa ficar em um endereço desconhecido ou de amparo com a prole, né, com os filhos e tal. Mas, na minha opinião, né, e na opinião, eu não sou ninguém nessa linha acadêmica, né, meu início é agora, né, com esse livro, mas grandes autores já apostam na mudança da cultura e na mudança dessa cultura do patriarcado, na mudança da igualdade de gênero. A gente já evoluiu muito, é inegável, né? Isso não diminui masculinidade de ninguém. Ninguém vai ficar eu tô falando menos isso. homem. É isso que é importante, o Não, homem super-homem é refletir, canção, sim, masculino e feminino. Estou Não. tentando mostrar o seguinte, doutor, Sim. porque é no exemplo que a gente convence. É. Né? Entendo a importância da mãe na criação do filho, mas eu entendo também a importância do pai em dar o exemplo em casa. Nossa, porque, muito. Porque não adianta a mãe dizer algo, ela está partindo da teoria e da fala, enquanto o pai faz absolutamente o movimento contrário. Só que nós temos uma linha conservadora, raiz e até extremista, ao meu ver, né, que tem valores que para mim são inegociáveis, como Deus, pátria, família, liberdade, mas que vem a família, essa importância do patriarcado, do pai e tal, achando que ele vai ser menos homem em função de dividir afazeres de casa. E isso, para mim, vai na contramão do que a gente está tentando dizer aqui, né? E tem pessoas que não conseguem entender a importância de um pai em dar exemplo para um filho. E eu vou aqui... Exatamente. Um negócio muito pessoal, doutor. Na minha casa, outro dia, meu filho vai fazer 11 anos em junho. Ele passou, e assim, em casa nós dividimos tarefas sem nenhum problema. Sem nenhum problema e sem peso para ninguém. E aí, meu filho passa e vê a pia cheia de louça e minha esposa começando a lavar. Ele voluntariamente pega o pano e fala assim, mãe, vou te ajudar. Ela fala assim, mas você não está no meio do seu jogo? Ele estava jogando alguma coisa. Ele falou assim, mas como é que eu vou passar pela pia, ver a senhora com esse tanto de louça e não ajudar? Eu parto do exemplo. Uhum. Isso não me faz menos homem. Eu sou menos homem, agora eu vou... Não tem nada a ver, doutor. Isso é uma prova de amor efetivo, né? Mas isso é exemplo, Cláudio. Sim, e tem um extremista falando, pô, puta papo chato, você papo de... Não, a gente enfrenta muito, até mesmo assim, em ambiente de trabalho, lá vem ela com esse papo de patriarcado, de machismo e tal. Mas isso não é papo, isso é fato.
né? Isso é fato. A mulher começou a ter um pouco de importância no século passado, porque até então ela era, eu acho que tinha menos valor que um animal, porque casava com quem pai queria, fazia só o que pai queria e passava da propriedade do pai para a propriedade do marido, né? Então, eram raríssimas as mulheres que conseguiam alguma relevância. E, mesmo assim, eram mulheres perseguidas, mulheres menosprezadas, mulheres tidas como loucas, e etc. Toda forma de diminuir, adjetivo pejorativo. Mas eu vejo, como você diz, na educação, todo o potencial para criar uma igualdade, né? Nunca seremos iguais, homens e mulheres. Nunca. Em termos biológicos, né? Não vou ser igual a um homem, nunca vou ter a força de um homem, nunca vou ter capacidades inerentes ao sexo masculino. Nenhuma de nós, tá? O homem também pode ser que não tenha nunca a capacidade da mulher tratar de muitos assuntos ao mesmo tempo, a maternidade, e etc. Né? Sem falar na maternidade, né? Que é uma coisa biologicamente impossível. Então, esses fatores, eles são ligados ao sexo. O que as pessoas confundem muito com esse papo de gênero, isso é um ponto, sim, muito sensível. As pessoas acham que igualdade de gênero é igualdade de sexo. E não é. Não é. A palavra gênero, ela foi criada lá nos idos de 1940, 50, para diferenciar sexo de outra coisa, que se queria dar um nome. Então, achou-se a palavra gênero. E esse sexo aí é o físico. O sexo é o homem e a mulher. Biológico. É biológico. Biológico. Eu nasci Sexo menino é e a isso. senhora Ok. nasceu menina. É isso, é o sexo. Isso é biológico. sexo, tá? Isso é sexo. Só que as mulheres pretendiam uma igualdade. Mas igualdade de quê? Igualdade de sexo não dá. Não dá. Hoje, a gente tem alguns mecanismos que trazem uma igualdade externa, né? Exterior, né? No fenótipo, né? Na parte de fora da gente, busca-se essa igualdade quando a pessoa não se identifica com aquele sexo que ela nasceu, tá? O que acontece com o gênero é que o gênero é o conjunto de coisas agregadas ao sexo, que por questões culturais passaram a ser inerentes àquele sexo. Por exemplo, coisas de gênero. A mulher é mãe, cuidadora, cuida da casa, sabe costurar, sabe pintar, sabe bordar. Uma moça prendada tem que saber tudo isso para casar, para cuidar do esposo. E isso é uma coisa, uma construção do gênero. É cultural. O homem é forte, não chora, é insensível, durão, é duro com os filhos, repreende com rigidez, trabalha fora, traz o sustento para casa, enfim, tudo esse estereótipo que a gente tem. Isso é gênero, tá? Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, é que a gente quer mesclar essas coisas. Quando a gente fala de igualdade na criação das crianças, com brinquedos neutros que não estimulem a desigualdade de gênero, não é para o menino começar a brincar de boneca se ele não quer. Eu tenho uma filha, que hoje tem 25 anos e é gêmea, que nunca gostou de brincar de boneca. E ela brincava de dinossauro que invadia o castelo da princesa da irmã. Que a irmã gostava de boneca. Aí chorava. Entendeu? Então, e elas se davam bem brincando assim. E as duas são duas mulheres, hoje, bem resolvidas, só que eu garanto pra você que quando elas casarem, elas não vão pra cozinha enquanto o marido tá sentado no sofá. Isso é igualdade de gênero, entende? E isso é criação. Né? Então, a atitude delas vai ser assim, submissa, de que ela está cuidando da casa, o marido está vendo futebol e ela fica lá achando que é normal. Doutora, isso é uma construção do gênero. Mas ainda acho que ela vai ter que encontrar alguém que está disposto a viver uma relação e com essas condições. Isso daí. Exato. Porque tem que ter uma ruptura. Né? Em algum os momento. homens então, têm que ter uma reflexão. Essa ruptura já está acontecendo.
tá? Já está acontecendo, porque muitas mães da nossa geração já têm criado as filhas assim e os filhos assim, tá? Bom sinal. Mas não é a maioria ainda. É um começo. Se O Antônio Guterres falou em 300 anos, doutor, é um começo. A gente está engatinhando nisso. Afinal de contas, toda essa mudança aconteceu há menos de 100 anos, né? Em termos evolutivos, isso é muito recente, né? Então, nós temos que perseverar. Essa questão da igualdade de gênero, gente, isso não é um bicho, isso não é uma coisa que vai desconstruir as famílias. Né? Há exageros? Existem, sim. Mas a verdadeira igualdade de gênero é essa. É não ligar o menino a estereótipos de criação do menino e a menina a estereótipos de criação das meninas. Né? E eu vejo esse conflito, só um exemplo para ilustrar. As mesmas mães que dizem que criam a filha emancipada, que minha filha não vai ficar servindo homem nenhum, e minha filha, quando elas recebem uma nora, com os mesmos pensamentos, que não quer cozinhar para o maridinho enquanto ele está no sofá, etc., essa mesma mulher critica a nora. Então... Quer dizer, ela quer uma filha autônoma, mas a nora que vai ficar com o filho dela, o filho. ela quer uma mãe dois. Cláudio, é uma ruptura. Sim, por isso que tem que ter reflexão. Cláudio, por isso que é cultural, nós todos temos que quebrar paradigmas. Doutora, eu vou fazer 49 anos. Eu sei quem eram os meus avós do ponto de vista desse conservadorismo. Romper isso, cara, isso É romper pequenos detalhes, né? Não é um rompimento que é uma guerra violenta, mas é atitude, né? E ao mesmo tempo, doutora, essa questão da igualdade de gênero é um ponto sensível, muito difícil de ser tocado. Eu entendo também que ainda, para a gente, outro dia eu vi uma matéria de uma se não me engano, uma psicóloga que diz o seguinte: desse jeito a gente só vai ter pai de pet. A gente vai ter só pai de cachorrinho, pai de gatinho, porque do jeito que está caminhando o negócio, né, há um desequilíbrio do ponto de vista de encontrar essa igualdade. Aí a gente vê os pais de pets. E é certamente... Mas isso está também ligado a uma falta de responsabilidade, responsabilização, seja o que for, dessa nova geração. Ou ainda de encontrar o equilíbrio de fato, né? Exatamente. Porque tem muitos casais que são mães e pais de pets por escolha. E eles não querem ter filhos, porque filhos... Dá um trabalho. Dá um trabalho. E dura esse trabalho. É um trabalho, assim... que dura muitos anos. Então, o pet não, né? E eles, porque esses casais estão focados na individualidade. Isso é outro fenômeno sociológico, tá? É um fenômeno. Não entra na igualdade de gênero. Não entra. Isso é outro fenômeno. As pessoas hoje estão focadas na individualidade, nos prazeres pessoais e não nos instintos maternais ou paternais. É outra coisa. Doutora, para fechar, eu disse hoje pela manhã que me preocupo em Feliz Dia Internacional da Mulher. Eu entendo que é o Dia Internacional da Mulher, que serve para uma série de alertas, de recados, né, de notícias que trazem a realidade, para que então, de fato, em algum momento a gente venha simplesmente só comemorar. Sim. Mas a gente está na construção dessa felicidade do Dia Internacional da Mulher. Do ponto de vista da senhora, qual é o principal objetivo hoje, que a gente tem que vencer de fato para que seja um dia a ser comemorado, a ser celebrado com felicidade, não com essa angústia de números que trazem feminicídio, com essa busca da igualdade, enfim? Qual o principal objetivo que a senhora colocaria como meta número 1? Olha, desde sempre eu não gostava do Dia Internacional da Mulher, porque apenas as minorias têm datas comemorativas, tá? E, de fato, as mulheres são maioria numérica, mas são minoria. Minorias são aquelas populações que precisam de maior assistência, tá? Hoje, eu penso que o que nós devemos comemorar é tudo que já foi conquistado, né? Em termos de garantias individuais, respeito às garantias individuais, assistência
né, da mulher, amparo. Agora o INSS ele resolveu que a mulher vítima de violência vai receber benefício previdenciário enquanto estiver afastada do trabalho, né? Um monte de construção jurisprudencial tem sido feita. Então isso tem que ser comemorado, mesmo, e muito. Mas também a gente não pode transformar esse Dia Internacional da Mulher em apenas um cumprimentar com figurinhas bonitas pelo WhatsApp. Mais que rosas, respeito. Então, eu já recebi 400 figurinhas. Mulher Maravilha, superpoderosas e etc. Nossa, é ótimo, é legal, levanta a moral, tal. O moral. Mas a questão é que não é só isso. A gente tem que se conscientizar de que essa mudança também precisa vir de nós, né? Sem agressividade, sem cometer excessos na defesa dos nossos direitos, mas com firmeza. Com firmeza, para a gente conseguir um espaço mais igual. Doutora Ana Carla Cristione, autora do livro Proteção à Mulher, Evolução e Efetividade das Garantias Constitucionais, conversou com a audiência Jovem Pan. Doutora, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Uma honra tê-la aqui. Obrigado.